homem representa um sinal, Cristo. E a mulher, a igreja. A mulher representa a igreja. Depois, não sei se tem algum momento sobre isso, mas depois seria muito importante que, eu posso até mandar para ele se não estiver dentro da programação, seria interessante que vocês rezassem com o rito do matrimônio. Não sei se pode mandar para ele. Isso é muito importante vocês saberem, o rito do matrimônio. Né? Muito importante que vocês saibam o rito do matrimônio. Porque vocês têm que entender o que está por trás daquele. Não é um rito simplesmente. Ali tem toda uma lógica que faz parte da vida de um casal. Esses dias eu acho que vocês devem ter acompanhado o que aconteceu com o Frei Gilson. A tentativa de cancelamento do Frei Gilson. Uma questão extremamente absurda. Por quê? Porque na verdade, primeiro o recorte, né? Faz um recorte. Não, se você pega o vídeo inteiro do Frei Gilson, você vai perceber do que o Frei Gilson está falando. Do que o Frei Gilson está falando. E aí o que acontece? Por questões ideológicas, porque hoje, né, no Brasil, as coisas se tornaram somente ideológicas, fica essa briga sem sentido, né? E o problema é que Cristo não está no centro de nada disso. Pegam o vídeo do Frei Gilson e começam a dizer que Frei Gilson agiu de modo a diminuir o papel da mulher. A Sagrada Escritura diz aquilo que o Frei Gilson disse. E o grande problema é que a gente aprende das ideologias o contrário do que está dito na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura está dizendo que a mulher foi criada por Deus para ser ezer, que significa auxiliar. Foi isso que está dito na Sagrada Escritura. Não foi outra coisa, não. E o Frei Gilson falou isso desse jeito. Ezer. A mulher foi criada para ser auxiliar do homem. O papel da mulher na relação é ajudar o seu esposo a viver o projeto de Deus, os dois. Você pega ali o texto da criação, você vai perceber que o texto diz claramente. Primeiro, que Adão estava se sentindo diante do criado, Adão estava se sentindo só. E Deus cria uma mulher. Uma mulher que é semelhante a ele, é pessoa como ele, porque até então ele estava diante de animais. Então ele não se sentiu, diante de tudo que foi criado, ele não se sentiu feliz. Deus faz com que ele durma, né? Ele entre um sono, e Deus tira da metade. Interessantíssimo. Deus tirou a costela do homem, a mulher. Ou seja, Deus tirou da metade do homem. Da metade significa dizer, reconhecer, dar a dignidade da mulher, a mesma estatura do homem. Da metade, a mesma estatura do homem. E ao mesmo tempo, o homem estava dormindo, ou seja, o homem não participou da criação da mulher. Foi Deus que criou o homem e criou a mulher também. Vejam como é bonita a Sagrada Escritura. Da metade, os dois têm a mesma dignidade. Mas as ideologias ficam confundindo a gente. Mas Deus chamou a mulher para ser ezer e ajudar o homem. E outros textos vão mostrar muito claramente aquilo que o Frei Gilson também falou, a carta de São. E depois, vocês podem depois pegar esses textos, né? De Gênesis 1, Gênesis 2, Efésios 5 e 6. Efésio vai dizer que a mulher precisa ser submissa ao homem.
Aí as mulheres hoje dizem assim, eu ser submissa ao meu esposo, eu não quero ser submissa ao meu esposo. Tem alguma mulher aqui que não gostaria que o seu esposo fosse como Cristo, do mesmo modo como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela? O homem é chamado a fazer o mesmo em relação à mulher. Alguma mulher não quer se submeter a esse tipo de homem? Eu duvido. Eu duvido uma mulher não querer se submeter ao seu esposo, se o seu esposo se submete à mesma vida, o mistério de Jesus em relação à igreja. O homem é chamado a dar a vida pela esposa. Dar a vida. Isso não é bonito? É bonito. Essa é a submissão mútua do casal. A mulher se submete, porque não existe duas cabeças. Existe cabeça e corpo. A mulher se submete ao seu esposo, mas o esposo se submete no sentido de dar a vida como Cristo a deu pela igreja. Então isso é maravilhoso. Agora, para que isso aconteça, o que precisa acontecer? De fato, a gente desconstruir a mentalidade do mundo que a gente traz na nossa imaginação. A gente é tudo ideologizado. A gente é tudo ideologizado. Não entende a dinâmica da nossa vida. A vida cristã. O papel da mulher de ser Ezé é aquela... Olha, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era do discipulado, tem 21 anos. Tinha uma menina lá no discipulado, que essa menina era lindíssima. Mas ela era lindíssima não é porque ela era simplesmente bonita, de rosto, de corpo, não era somente isso. Discipulado é a casa de formação para quem não é do Shalom aqui, tá certo? Vocês que não são do Shalom. Então, a pessoa entra na comunidade, tem um vocacional, posto plantado, e aí nós vamos para a casa de formação discipulado. E lá nós éramos 96 pessoas. E essa menina, ela era da minha equipe de cozinha. Tudo que essa menina pedia, os homens da equipe de cozinha faziam. Sabe por quê? Porque ela era mulher. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela era feminina. Enquanto a coordenadora da cozinha não, a coordenadora lá, nem era coordenadora, uma menina lá, ficava brigando. Você acha que algum homem gostaria de fazer alguma coisa que aquela menina pedia? Claro que não. Por quê? Porque, vejam, a importância da mulher ser feminina. Você ser mulher na relação faz com que o seu esposo faça tudo que você quer. Sabe por quê? Porque ele de fato vai reconhecer que você está ao lado dele. Ele vai cuidar de você. Agora, cuidado, mulheres, para vocês não serem. Olha, tem mulher que tem uma energia masculina que é terrível. Sabe o que é energia masculina? Aquela mulher que é masculina mais do que o esposo dela. Mas aqui não tem essas questões aqui não. Estou falando coisa que não acontece entre vocês, tá certo? Não existe nada disso não. Com vocês não existe não. Então, todo mundo que está aqui, está todo mundo nos seus devidos lugares. Então, vejam, existe aquela mulher que ela tem uma energia masculina. Isso atrapalha a relação. Por quê? Porque ela pode agir assim na relação. Eu tô gordo então. Traz uma cadeira dessa aqui, eu tô ficando gordo demais aqui, que nem a cadeira suporta mais. Ah, tá tudo colado aí. Tá pegando aí? Ah, tá. Pronto. Tá? Pronto, então vamos continuar aqui. Então vejam, o que mais uma mulher quer, o que mais uma mulher deseja é que o homem seja para ela uma segurança. É isso, mulheres?
Vocês esperam que o homem seja uma segurança para você, sim ou não? Sim. Mas se você não reconhecer que você precisa ser feminina na relação, o que você vai fazer é dificultar essa relação. O homem não vai ter o espaço dele, o espaço de ocupar esse lugar que você deseja que ele ocupe na sua relação. Tem mulher que reclama do esposo porque não sente a segurança da presença do esposo. Será que é culpa do esposo somente? Ou será que ela está usurpando o papel do seu esposo e cobrando dele que ele seja a sua segurança? Então vejam, aqui dei esses dois exemplos para vocês entenderem que quanto mais feminina é a mulher, quanto mais terna é a mulher, de bruto já basta o homem, né? Inclusive tem um documento da igreja muito bom, dois documentos importantíssimos, um chamado a Carta às Mulheres, é isso? A Carta às Mulheres, que foi feita pelo Papa São João Paulo II, e um outro documento chamado Mulheres Dignitatem. Esse documento ele vai falar justamente do papel da mulher em humanizar o homem. Qual é o papel da mulher em? Qual é o papel da mulher? Humanizar o homem. Vocês acham que Deus deu a vocação a vocês de gerar uma vida? E essa vocação a gerar uma vida não tem nada a ver com esse papel de humanizar? É a mulher que tem o papel de humanizar a relação. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, não sei se o Charles compartilha disso, mas nós homens somos muito resistentes. As mulheres são muito mais abertas, sensíveis a Deus. As mulheres são muito mais sensíveis a Deus. Vejam isso na igreja. Se você for numa igreja católica ou também numa igreja evangélica, você vai perceber muito bem isso. Tem muita mulher e pouco homem. A mulher é mais sensível a Deus. A gente é mais resistente. Então, esse é o papel da mulher, humanizar a sua família, a sua casa, o seu esposo. Por isso que se a mulher se desfigura na relação, não existirá outra pessoa que realizará esse processo de humanização. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou claro, gente?